Boa tarde, meus irmãos. Eu sou colaboradora do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica à Rua Comendador Roseira, número 9, no Prado Velho, em Curitiba, Paraná. E meu nome é Luísa. Hoje estou aqui para trazer mais uma reflexão sobre um tema que sempre escolhemos, né? Para que façamos as nossas meditações em torno daquele assunto. Fazemos apenas umas pequenas pinceladas e cada qual, daí, sentindo a necessidade, a vontade, né, o desejo, pode buscar pelas fontes que nós informarmos onde deverá melhor buscar, né, o aprofundamento dessas lições. Então, como eu disse, hoje vamos comentar alguma coisa sobre os nossos inimigos, que segundo a doutrina dos Espíritos, nós sabemos que não os devemos ter, né? Porque afinal, se a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como nós vamos entender desta forma que devamos ter inimigos? E o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 12, vem falar justamente sobre essas questões mais detalhadamente. E eu trouxe aqui apenas um trechinho do item 3, que vem falar assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Vejam bem, meus irmãos, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E nós sabemos o quanto é difícil nós vencer o nosso egoísmo e o nosso orgulho, mas também sabemos o quanto é importante que assim o façamos. Então procuremos agir, né, com relação a todos os nossos irmãos, justamente de forma a não cultivarmos inimizades, a fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque nós sabemos que nesse próprio capítulo eles vêm nos dizer que Deus, em toda a sua bondade, não espera que nós tenhamos pelas pessoas que nós consideramos como nossas inimigas, por conta de algo que elas possam ter nos feito e nós não nos agradamos, que nós tenhamos por esses irmãos laços maiores de simpatia, de amor, né? Porque não é natural da nossa parte fazer isso, mas que nós simplesmente não queiramos mal, não ajamos de forma contrária às leis maiores. Ao contrário, se esses irmãos nos procurarem por qualquer motivo, precisando do nosso auxílio, que nós não nos neguemos em estender-lhes a mão amiga, mesmo que da nossa parte o nosso afeto não esteja tão bom, né, quanto deveria ser. Mas então, o que ele nos propõe? Nos propõe fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, mesmo a esses seres que possam estar se constituindo nessa nossa atual existência em irmãos que nós consideramos nossos inimigos, ou que eles se considerem nossos inimigos também. E daí, no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a sua questão 158 nos diz o seguinte: se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação da invisibilidade? E a resposta que Emmanuel nos dá é a seguinte: isso é possível, é quase geral, no capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita, implacáveis em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade,
com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Então nós vemos com essa pergunta e com essa resposta o quão é importante nós não deixarmos que nenhum dos nossos irmãos retornem ao mundo espiritual, ou que nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, retornemos com sentimentos contrários às leis maiores, né, cultivando dessa forma inimizades. Porque depois, né, se nós ficamos, os nossos irmãos retornam com esses sentimentos, eles poderão de alguma forma estar nos promovendo algum tipo de dificuldade enquanto que nós estamos, né, através de obsessões que sabemos que, como diz ali, é possível e quase geral no quadro das relações terrestres. Então, sempre o amor. Deixemos de lado os nossos maus sentimentos e procuremos cultivar para com todas as criaturas sempre o amor. E mais um livro que eu também trouxe para as nossas reflexões, que nos traz justamente um tema sobre isso, que vem falar, o livro se chama Coragem, que também é de Francisco Cândido Xavier, e são espíritos diversos que trazem mensagens ali para as nossas reflexões, e essa mensagem também vem a ser de Emmanuel. Ou Emmanuel, como muitos, né, eu mesmo, muitas pessoas dizem. E ela, em seu capítulo 17, ela nos traz a seguinte mensagem. Muita gente indaga com inquietação sobre a maneira justa de se aplicar o ensinamento de Jesus no que tange ao amor pelos inimigos. Aquele companheiro ter-nos aferido, impondo-nos prejuízos graves. Outro nos terá deixado o espírito em chaga aberta, a golpes de ingratidão. De que modo expressar-lhes amor segundo os princípios do Evangelho? Urge, porém, observar que Jesus nos pede amor pelos adversários, mas não nos recomenda aceitar ou amar aquilo que eles fazem. Determinada pessoa agiu contra nós e claramente não lhe aplaudiremos as diretrizes. No entanto, ser-nos-á possível acolhê-la no clima da fraternidade, compreendendo-lhe a posição de criatura que haverá adquirido com isso pesada carga de lutas íntimas, a detrimento de si próprio. Podemos, além disso, amar perfeitamente os que erram contra nós, entendendo que as falhas deles hoje serão talvez nossas amanhã, atentos que devemos estar às qualidades falíveis de nossa condição. Por símile, imaginemos o enfermo e a enfermidade. Deixaremos de amar nossos doentes porque estejam doentes, e quando falamos em amar os doentes, estaremos ensinando o amor pelas enfermidades? Amar os adversários será respeitar-lhes os pontos de vista e abençoá-los sempre que tomem caminhos diferentes dos nossos. E toda vez que tombem conscientemente nas trevas de espírito, recordemos o próprio Cristo e entreguemo-los a Deus, rogando para eles a paz e misericórdia, porque realmente não sabem o que fazem. Assim nos disse Jesus na sua hora derradeira, para que Deus nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Então essa mensagem, como eu disse, vem no livro, está no livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, e essa mensagem quem nos passou foi o próprio Emmanuel, assim como a pergunta 158 que eu li do livro O Consolador, também de Francisco Cândido Xavier, e em seu capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, também tem a complementação de toda esse ensinamento, né, de como nós devemos agir com relação ao amor que devemos ter por todas as criaturas, inclusive aqueles que se constituem nossos inimigos. Então, reflitamos sobre tudo isso, né, meus irmãos? Tenhamos a consciência daquilo que a doutrina espírita nos propõe e façamos o melhor, porque nós já estamos buscando esse caminho. Então, que a paz possa iluminar a todos os corações, possa ajudar-nos e ajudá-los a cultivar sentimentos cada vez mais enobrecidos com relação aos nossos semelhantes, e sigamos na paz de Deus e de Jesus, lidando sempre com o amor, com a amizade, com a fraternidade e com os melhores sentimentos que nós pudermos cultivar dentro de nós, hoje e sempre. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.